Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo, que alegria, que satisfação estarmos juntos aqui para buscarmos o Senhor através da sua palavra. Você sabia que nos 10 mandamentos existe um segredo ali escondido? Existe um segredo dentro dos 10 mandamentos que nós precisamos conhecer para podermos vivenciar e praticar os 10 mandamentos? Muitas pessoas olham para os 10 mandamentos e pensam, mas eu não consigo, isso é muito difícil para mim. Mas existe um segredo contido ali nos 10 mandamentos e que nós vamos conhecer hoje aqui. Eu vou compartilhar com você esse segredo, eu vou mostrar para você qual é o segredo que está contido nos 10 mandamentos. Então fique conosco até o fim, assista esse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai ser muito edificante para a sua vida. Mas antes, aquela nossa chamadinha. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like no final se você gostar então desse vídeo. Muito bem, vamos olhar então os 10 mandamentos e vamos descobrir aqui juntos qual é o segredo que está contido nestes 10 mandamentos. Então, antes de mais nada, a gente precisa fazer o quê? Nós precisamos olhar os 10 mandamentos. Nós precisamos ver quais são esses 10 mandamentos. Você sabe de cor os 10 mandamentos? Esses 10 mandamentos que Deus entregou para o seu povo estão lá em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 3. Do versículo 3 até o versículo 17. Êxodo, capítulo 20. Se você quiser, pegue a sua Bíblia aí agora e acompanhe comigo. Eu vou ler então esses 10 mandamentos ali em Êxodo, capítulo 20. Dê uma pausa no vídeo aí, vai lá, busque a sua Bíblia e depois você põe o vídeo para rodar novamente. Então vamos lá. Êxodo capítulo 20, então, a partir do versículo 3, nós temos aqui os 10 mandamentos. Nós vamos ver quais são esses 10 mandamentos que Deus estabeleceu para o seu povo e vamos descobrir qual é o segredo que está contido neles aqui. Muito bem, vamos lá então. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Olha só. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Deus estabeleceu isso como critério básico para o seu povo. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, agora no versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura. Não fazer nenhum tipo de imagem, não adorar essa imagem, não se prostrar diante dessa imagem. Seja de coisas que há na terra ou nos céus, em qualquer lugar. Deus estabeleceu isso. Não farás para ti imagem de escultura. Esse é o segundo. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomar o nome de Deus em vão. Está ali no versículo 7 de Êxodo 20. Agora, vamos lá. O quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado. O dia de sábado para o santificar, para descansar e buscar o Senhor, né? Então, até aqui é interessante porque existe uma polêmica no meio dos cristãos sobre a questão desse mandamento, né? Lembra-te do dia de sábado. Algumas igrejas, então, definem aqui, lembra-te do dia de descanso. Mas, na verdade, aqui não é somente descanso, é para buscar o Senhor também. E há uma polêmica nesse sentido se os cristãos devem guardar o sábado, se devem guardar o domingo. Aliás, se você gostaria que eu fizesse um vídeo sobre isso, porque isso não é o nosso objetivo hoje aqui, mas se você gostaria que eu fizesse um vídeo sobre se o cristão deve guardar o sábado, se deve guardar o domingo, escreva aí nos comentários. Diga assim, sim. Faça um vídeo, por favor, sobre o sábado. Escreva aí. Sim, eu quero ver um vídeo sobre o sábado. Escreve qualquer coisa nesse sentido que eu vou então, se houver vários pedidos, eu vou então fazer um vídeo sobre se o cristão deve ou não guardar o sábado. Mas voltando então aos 10 mandamentos. Então o primeiro, não terás outros deuses diante de ti. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto, lembra-te do dia de sábado. Depois vem, honra teu pai e tua mãe, o quinto mandamento. O sexto mandamento, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho. E o décimo, não cobiçarás. Então, estes são os 10 mandamentos, conforme Êxodo capítulo 20 aqui. Agora, qual é o segredo que está contido nisso aqui? Para a gente poder entender esse segredo, para podermos compreender esse segredo, nós temos que olhar novamente para os 10 mandamentos. Observe, se você está com a sua Bíblia aberta aí, observe o que eu vou dizer agora. Se você não abriu a Bíblia ainda, vai lá, tem tempo ainda. Dá uma pausa no vídeo, como eu disse antes, né? Dá uma pausa no vídeo e vai lá e pega a sua Bíblia para que você possa entender exatamente o que eu estou aqui tentando compartilhar com você, tá bem?
Muito bem, então vamos lá. Olhando para esses 10 mandamentos, nós podemos ver aqui uma divisão neles. Observe ali, do primeiro ao quarto mandamento, estes 4 primeiros mandamentos, eles estão relacionados a Deus, com Deus. Então são direcionados para Deus. Então, não terás outros deuses, não fará para ti imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, lembrar o dia de sábado para buscar o Senhor. Então, esses 4 primeiros mandamentos dizem respeito a Deus. E os últimos 6 mandamentos, o restante dos 10 mandamentos, diz respeito às pessoas. Então, ele diz ali, honra o pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, que é não roubar, não dirás falso testemunho, não dizer falso testemunho, e não cobiçar. Então, todos esses 6 mandamentos estão relacionados a pessoas. Então, veja só, os 4 primeiros mandamentos dizem respeito a Deus. Os outros 6 mandamentos dizem respeito ao próximo, à pessoa que está próxima de nós. Aí você pode perguntar, tá, mas qual é o segredo de tudo isso? Pois bem, feita essa reflexão e feita essa distinção, nós vamos para o Novo Testamento. E lá no Novo Testamento, então, esse segredo, ele aparece aqui diante de nós. Ele se revela diante de nós. E aonde que aparece isso? Numa afirmação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, certa vez, ele foi confrontado pelos líderes religiosos e eles perguntaram para Jesus qual era o mandamento, o principal mandamento da lei, né? Qual é o grande mandamento da lei? Essa foi a pergunta que eles fizeram para Jesus. Está lá em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 37, nós temos a resposta do Senhor Jesus. Olha só o que Jesus disse. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento, disse Jesus. O segundo semelhante a este é, versículo 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos, olha o que Jesus diz aqui no versículo 40 agora, do capítulo 22 de Mateus. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então veja só, nós acabamos de ver os 10 mandamentos lá em Êxodo 20. Aí vem um líder religioso e pergunta para Jesus qual é o principal mandamento, qual é o grande mandamento que deve ser observado. Veja que ele não citou nenhum dos 10 mandamentos. É verdade, ele não citou nenhum dos 10 mandamentos. Ele citou um texto que está em Deuteronômio e citou um texto que está em Levítico. E ele disse então que o primeiro principal mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse que a lei e os profetas dependem disso. Então veja só o que Jesus faz aqui, meu irmão e minha irmã. Jesus aqui, quando ele é perguntado sobre qual é o principal mandamento, ele resume os 10 mandamentos em 2. Lembra que eu disse aqui que os 4 primeiros mandamentos dos 10 são direcionados a Deus e os 6 últimos são direcionados ao próximo. Jesus aqui, ele resume os 10 mandamentos. E ele diz então que amar a Deus acima de todas as coisas, né? Amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, é o primeiro mandamento, que diz respeito aos 4 dos 10 mandamentos, veja só. E ele diz que o segundo é amar o próximo como a nós mesmos, que está relacionado com honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não dar falso testemunho, não cobiçar, está relacionado ao próximo. Aí você pode dizer, mas então, como que isso acontece? Por que Jesus fez isso, né? Isso é detalhado um pouco mais nas cartas do apóstolo Paulo. Aliás, antes de eu ir para as cartas do apóstolo Paulo, quero dizer que o Senhor Jesus já tinha também dito algo semelhante no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 15, ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, quem ama a Deus, guarda os mandamentos. Veja o que Jesus está dizendo aqui. Quem ama a Deus, né, não terás outros deuses diante
dele, né? Não vai fazer imagem de escultura, não vai dizer o nome do Senhor em vão e vai consagrar um dia para buscar o Senhor, o dia de sábado, né? Então, quem ama a Deus, guarda os mandamentos, disse Jesus. E ele também disse em João 13, 34, 35, algo semelhante relacionado aos 6 últimos mandamentos. Amar o próximo como nós mesmos. Olha só o que ele diz. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Né? Então ele está dizendo, assim como eu amei vocês, vocês também devem amar uns aos outros. E o versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então ele está dizendo que o amor ao próximo, às pessoas que estão próximas de nós, o amor aos discípulos, mas ele aos irmãos, mas ele não fala só nisso também. Ele fala também lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, ele fala que nós devemos amar inclusive os nossos inimigos, né? Orar para aqueles que nos perseguem. Então veja só, os 10 mandamentos, eles se dividem em 2. E Jesus especifica aqui então, resumindo os 10 mandamentos, que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos é o cumprimento da lei. Agora então vamos para o apóstolo Paulo, que ele então explica isso um pouco melhor. Em Romanos capítulo 13, versículos 8, 9 e 10, o texto diz assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama, olha o que Paulo diz aqui, Romanos capítulo 13, versículo 8, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, olha só, o que Paulo diz aqui, pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele conclui no versículo 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, meu irmão e minha irmã, se nós queremos viver, praticar, vivenciar os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo capítulo 20, nós precisamos conhecer esse segredo. Qual é o segredo? O segredo para que nós possamos cumprir os 10 mandamentos é o amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Este é o segredo que está contido nos 10 mandamentos e que nós precisamos entender. Agora você pode dizer assim, mas como eu posso fazer isso? Como eu posso amar o meu próximo como a mim mesmo? Como eu posso amar a Deus acima de todas as coisas? Porque às vezes isso é muito real, meu irmão e minha irmã. Às vezes nós estamos tão preocupados com as nossas coisas, nós temos uma tendência em nós, uma natureza pecaminosa extremamente egoísta, estamos só pensando nas nossas coisas, nos nossos interesses pessoais e esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar e de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esquecemos de amar a Deus acima de todas as coisas, né? E nos colocar no lugar do nosso próximo e buscar o bem, o melhor para as pessoas que estão próximas de nós. Como que nós podemos fazer isso? Aí o apóstolo Paulo também diz o seguinte, em Romanos capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meu irmão e minha irmã, se você quer cumprir a lei de Deus, se você quer cumprir os mandamentos do Senhor, você precisa ter esse amor. E como que nós temos esse amor? Através do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que quando nós entregássemos a nossa vida a Ele, ou melhor, quando nós recebêssemos Ele, recebêssemos Jesus na nossa vida como nosso Senhor e Salvador, nós também receberíamos o Espírito Santo que viria habitar entre nós. E por que eu estou dizendo que através disso nós podemos cumprir a lei e os mandamentos do Senhor? Porque Deus, diz lá o apóstolo João na sua primeira epístola, Deus é amor. A natureza de Deus é uma natureza de amor. E quando nós recebemos o Espírito Santo em nós, nós recebemos a natureza de Deus. E essa natureza é o quê? É o amor. Então nós recebemos o amor. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios de amor. Essa que é a grande verdade, esse que é o grande segredo. Se nós queremos cumprir os 10 mandamentos, nós precisamos viver uma vida cristã verdadeira, autêntica, sincera e vivermos essa vida cheia do Espírito Santo. Se você tem enfrentado lutas e dificuldades na sua vida, você
às vezes percebe que você não ama Deus acima de todas as coisas. Ou você percebe que tem pessoas à sua volta que você não consegue amar. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, peça para o Senhor, Senhor, me enche do teu Espírito, Deus. Porque ao ser cheio do Espírito Santo, você vai receber esse amor de Deus que vai permitir que você ame a Deus acima de todas as coisas e que você ame o seu próximo como a você mesmo. E aí, os 10 mandamentos vão ficar muito fáceis de serem cumpridos. Porque se nós não tivermos o agir do Espírito Santo em nós, meu irmão e minha irmã, a gente não consegue viver e praticar esses 10 mandamentos ali de Êxodo 20. Nós precisamos ser cheios do Espírito, porque nós vamos receber o amor de Deus e amando o Senhor acima de todas as coisas, nosso próximo como nós mesmos, como disse Jesus, nós vamos cumprir a lei. Nós não vamos ter outros deuses diante de nós. Nós não vamos fazer imagem de escultura, não vamos se curvar diante da idolatria, não vamos ter ídolos no nosso coração. Nós não vamos usar o nome de Deus em vão. Nós vamos consagrar a nossa vida para buscar o Senhor. Vamos separar um dia específico, uma hora específica para buscar o Senhor, que é lembra-te do dia de sábado, é isso que significa, né? Então nós vamos fazer isso porque nós amamos a Deus. E nós não vamos desrespeitar, desonrar os nossos pais, nós não vamos matar, nós não vamos adulterar, nós não vamos roubar, nós não vamos mentir, nós não vamos cobiçar. Por quê? Porque nós amamos o nosso próximo. Então, este é o segredo contido nos 10 mandamentos, meu irmão e minha irmã, é o amor. Foi isso que Jesus disse, ame o teu próximo como a ti mesmo e ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então é isso que nós precisamos fazer. E para fazermos isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, com essa palavra e que você possa ser cheio do Espírito Santo e você possa cumprir, através disso, todos os mandamentos que estão contidos na palavra de Deus. Amém? Se você chegou até aqui, é porque você gostou desse vídeo, não é verdade? Então, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, compartilhe esse vídeo com seus irmãos em Cristo, vai ali no grupo do WhatsApp da sua igreja e compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam compreender e entender qual é o segredo contido nos 10 mandamentos e como que nós podemos vivenciar, viver esses 10 mandamentos de acordo com aquilo que a Bíblia nos diz no Novo Testamento. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus abençoe a tua vida. Fique bem, fique em paz, fique com Jesus.